Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo mais questões para esse concurso, então acompanha comigo a leitura da questão. Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos do Microsoft Office e BR Office para a edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados de cima para baixo. E ali a gente tem então três palavras girafa, com diferentes formatações. Na letra A ele colocou sublinhado, subscrito e taxado. Na letra B, taxado, sobrescrito e sublinhado. Na letra C, taxado, subscrito e sublinhado. E na letra D, sublinhado, sobrescrito e taxado. Bem, pessoal, como aqui ele cita, claro, entre outros, o pacote Microsoft Office, que nós temos o Word, por exemplo, e ali citou também o BR Office, que tem o Writer, vamos usar isso dentro do Word para verificar o que acontece com cada um desses comandos descritos. Então eu vou fazer alguns testes aqui com essas palavras girafa que ele descreveu ali na questão. Eu vou selecionar aqui dentro do meu Word essa primeira palavra girafa, inteirinha ela, e nós vamos clicar na guia página inicial. E aqui na guia página inicial nós temos um grupo chamado fonte. Eu vou usar vários comandos em primeiro lugar para depois a gente fazer exatamente o que a questão pediu. Então dentro do grupo fonte da guia página inicial do Word nós temos comandos bem tradicionais como o negrito, da tecla de atalho Ctrl N, que deixa a fonte mais espessa, como vocês podem observar. Temos o comando itálico, que é esse izinho da tecla de atalho Ctrl mais I, que deixa a fonte inclinada aqui no Word, esse é o itálico. Temos também aqui o sublinhado da tecla de atalho Ctrl mais S, que aplica um traço na parte inferior dos caracteres, esse é o sublinhado, uma linha na parte inferior. Ctrl S é a tecla de atalho para o sublinhado. Sobre o sublinhado ainda tem uma dica adicional. Se o usuário clicar nessa setinha que aparece junto ao botão sublinhado, aparecem outras opções de sublinhado, como por exemplo, se eu escolher sublinhado duplo, percebe que agora apareceu um sublinhado duplo ali na palavra girafa, né? Bem, vamos continuar, deixa eu só tirar essa partezinha aqui verde ali para não ter nenhum problema na visualização. Perfeito. Continuando aqui, além de ter aplicado o sublinhado, agora eu vou aplicar um comando chamado taxado. O comando taxado do Word aplica uma linha no centro dos caracteres. Percebe que agora a palavra girafa ficou com uma linha aparecendo ali justamente no centro dos caracteres. Esse é o comando taxado. Para acessar o comando taxado, é possível fazer também a operação do que chamamos de taxado duplo, porque aqui eu fiz um taxado simples, que é do próprio botão, que aparece ali um ABC com sinal, ali um ABC com uma linha no centro dos caracteres, que é o comando taxado simples. Se o usuário desejar aplicar um taxado duplo, ele pode clicar aqui no ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo fonte da nossa guia página inicial. Clicamos nesse ícone, aparece então uma caixa de diálogo com as formatações de fonte, e aqui nós encontramos tanto o taxado, na lista dos efeitos, como também o taxado duplo. Então, se o usuário desejar taxado duplo, aí ele tem que acessar essa caixa de diálogo chamada fonte. E aí escolhe nos efeitos taxado duplo, confirma, e observa que agora a palavra girafa tem um taxado duplo. Bem, outros comandos interessantes, deixa eu desfazer esses comandos que eu fiz agora, tem outros comandos interessantes como o subscrito e o sobrescrito. Eu vou fazer um teste aqui do subscrito e do sobrescrito, fora um pouquinho aqui da palavra girafa, para depois fazer exatamente o que a questão pediu. Mas antes deixa eu só mostrar o subscrito e o sobrescrito funcionando. Eu vou colocar aqui H2O e aqui embaixo eu vou colocar 78, por exemplo. Eu vou pegar esse 2 do H2O e eu gostaria que esse 2 do H2O ficasse um pouquinho menor na parte inferior. Para isso, aqui na guia página inicial, no grupo fonte do Word, nós temos esse botão que é um X com um doisinho na parte inferior, que é o comando subscrito. Subscrito é a fonte um pouco menor na parte inferior. A tecla de atalho é o Ctrl mais igual. Ctrl mais igual é subscrito. Observa o que acontece quando eu clico nesse comando agora. Cliquei. Percebe que o 2 do H2O ficou um pouquinho menor na parte inferior. Esse é o comando chamado subscrito, a fonte um pouco menor na parte inferior. Agora, no exemplo aqui de baixo desse 78, eu vou selecionar só o 8 de 78 e vou ao lado do botão subscrito que acabamos de usar, tem um outro botão também com um X com um doisinho na parte superior. Esse é o sobrescrito.
sobrescrito. Da tecla de atalho Ctrl Shift mais. Ctrl Shift mais é o sobrescrito. Olha o que acontece quando eu clico então nesse comando. Vou clicar agora. Percebe que o 8 ficou um pouquinho menor na parte superior. Esse é o sobrescrito, porque o subscrito, que é aquele 2 do H2O, é a fonte um pouquinho menor na parte inferior. E o sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior, como eu fiz ali no 8 do 78. Bem, vou desfazer essas operações, vou voltar como estava antes, e agora, pessoal, vou voltar lá para a palavra girafa, que nós estamos estudando aqui, e eu quero mostrar para vocês agora exatamente o que aconteceu com a questão. Porque agora que nós vimos esses vários comandos, a gente já pode pensar um pouquinho na própria questão. Observa, a questão tem um primeiro girafa que está taxado, porque a linha é no centro dos caracteres. A segunda girafa aqui tem uns caracteres um pouquinho menor na parte superior, o AFA ali. Esse é sobrescrito. E essa outra palavra girafa tem só uma linha na parte inferior que é o sublinhado. Então aqui nós temos o taxado, o sobrescrito, a fonte um pouquinho menor na parte superior, e o sublinhado. Vamos experimentar fazer isso dentro do nosso Word na prática? Vamos pegar esse primeiro girafa, plagiando aí a questão, né? E vamos clicar na guia página inicial no grupo fonte no comando taxado. Perfeito, é o taxado simples, uma linha no centro dos caracteres. Agora eu vou selecionar só esse AFA aqui da palavra girafa e vamos colocar o sobrescrito, Ctrl Shift mais, aí a fonte fica um pouquinho menor na parte superior, porque é o sobrescrito, aquele AFA ali de girafa. E esse último girafa aqui eu vou botar um sublinhado. O sublinhado nós já sabemos, lembra a historinha? Nós vamos aplicar uma linha na parte inferior. Então eu vou clicar aqui na guia página inicial, também no grupo fonte, nesse Szinho, que eu aplico ali o sublinhado, que no meu caso eu deixei sublinhado duplo antes, mas eu vou voltar a deixar o padrão, que é o sublinhado simples. Bem, é isso que ele fez. O primeiro ele aplicou o taxado, o segundo o sobrescrito e o terceiro foi o sublinhado. Portanto, a resposta aqui tem que ser taxado, sobrescrito, taxado sobrescrito, porque está um pouquinho menor na parte superior, então é taxado sobrescrito, e o sublinhado. Resposta então a nossa letra B de Brasil como gabarito dessa questão. Questão interessante porque fala sobre comandos importantes que nós temos de formatação no grupo fonte da guia página inicial aqui do Word que eu acabei demonstrando. Certo, pessoal? Era isso, B de Brasil a resposta, e se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, marca gostei, isso é bem importante para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!